Olha só, a gente entende que tem muita coisa que aflige o coração do casal e às vezes a gente não consegue ter percepção de perceber a perturbação do outro. E a mensagem é mais ou menos assim, ó. Vocês conseguem identificar a perturbação que está no coração um do outro? Tem 2 dias que eu tenho perguntado para minha esposa, assim, até de forma repetitiva, tá tudo bem, meu amor? Tá tudo bem? Mas ela estava com dores nas costas e essa dor estava perturbando ela. E eu senti que ela não estava bem, então tinha uma perturbação. Vocês conseguem perceber essa perturbação? Vocês conseguem identificar no olhar, na voz, na forma de andar, na forma de deitar, de falar? Como é que é isso? Quer começar ou começa? Eu percebo muito, eu sinto muito isso. Eu falo muito, pergunto muito pra ela, né? Falo assim, o que foi, amor? Tá tudo bem? Aí ela fala, tá tudo bem. Mas assim, a gente sabe que não, né? Tem vezes que a gente sente que não está tudo bem. Mas eu consigo ter isso muito claro, assim, essa questão de quando ela está sentindo alguma coisa, quando ela não está satisfeita, quando ela não está querendo conversar comigo. Então tem uma série de coisas que assim eu consigo perceber na hora só pelo o jeito dela agir, pro jeito dela me olhar. Então assim, eu consigo Quando perceber fala assim, muito. nada não. Homens, ó, código. Nada não. Algo sim, entendeu? É bem isso. Maravilha. Então E aí, Mainara? eu consigo identificar também a hora de parar, sabe? Assim, acho que é mais nesse sentido. Às vezes a gente tá com alguma conversa, colocando alguma coisa em eixo, assim, eu e o Sérgio, graças a Deus, a gente se dialoga muito, a gente conversa muito. Então, assim, eu acho que um dos grandes fortalecedores do nosso relacionamento é porque a gente se comunica muito bem. Tanto que no nosso curso de noivos, uma das coisas que eles mais falavam, não durmam de costas um pro outro, porque Satanás vai estar no meio de vocês. Uau. Então, Uau, isso a forte. gente trouxe pro Forte. nosso casamento muito forte, assim, a gente pode, às vezes a gente tá num dia ruim, a gente acabou de discutir, ele vai deitar. Aí eu vou, às vezes não quero conversar com ele, de repente ele chega, me abraça, aí eu já, tá tudo bem. Aí a gente conversa, coloca as coisas no eixo, pra não ter esse impeditivo mesmo, porque a gente tem firme isso com nós. Olha Tipo só. assim, não vamos dormir separados, porque Satanás vai estar no meio de nós, né? Mas isso aí, antes do curso de noiva, a Mainara já tinha isso claro. Isso aí era claro pra mim, porque assim, eu no nosso começo do relacionamento, do namoro, eu sentia muita dificuldade. Que a Mainara, ela assim, ela não deixava mesmo a gente dormir sem se acertar. Então assim, às vezes a gente discutia, eu ia pra casa, cara, e ela ligava, me ligava, eu falava assim, mas não tem base, uma mulher dessa, ela não vai parar de me ligar. Então assim, aí eu atendi, falava assim, tá, fala, aí, não, tá desculpado, tá perdoado, tá tudo certo. Então assim, ela desde, mas assim, claro que depois que a gente pegou essa palavra na formação de noivos, Ficou mais aí a gente falou assim, evidente. cara, é por esse motivo. Então, Deus já vinha cuidando da gente antes da gente nem saber, né? Era o nosso Era o inconsciente. inconsciente. Mas Olha assim, só. se tornou muito consciente depois da palavra mesmo que trouxe. E a gente carrega isso. E nós transmitimos isso para algumas pessoas que a gente viu que essa mensagem ajudou muitos relacionamentos também. Sim. Porque às vezes as pessoas falavam assim, cara, eu fiquei uma semana sem falar com meu esposo. Você fala, como? 2 inimigos dentro de uma mesma casa, né? Então, assim, eu acho que essa é a grande mensagem. O casamento, ele não é senhor e senhora Smith, ele não é divisão, não é separação. Inclusive, a palavra que veio muito forte pra mim, no momento de oração que eu estava para esse momento, foi Mateus 12:25, onde fala, Jesus, porém, penetrando nos pensamentos, disse, todo reino dividido contra si será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então, toda casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Que vem até na questão do prosperar também, né? Olha só. Isso, Mainara, você está falando de não dormir de brigar. Tem muitos casais que às vezes não dormem nem junto, né, quando briga, né? Um vai dormir no sofá, vai dormir Eu dormi muito tempo na no cama sofá. de visita, Dormi mas porque mesmo. você ficava assistindo televisão. Eu dormi muito tempo no sofá. Isso quando a gente está falando da perturbação, eu teve momentos no meu casamento que eu não conseguia perceber a perturbação que estava com minha esposa. Ela tinha uma perturbação no coração, algo que angustiava ela.
Sim. E a gente tinha esse reino dividido, às vezes. E, consequentemente, também ela não conseguia perceber. Então, a gente está aqui... Quando a Mainara fala assim, nós não somos nem o senhor, nem a senhora Smith, né? Nós temos muitas coisas para poder crescer, evoluir. Então, a gente entende, eu tenho comigo que é assim, ó. Quando um casal, quando uma das pessoas estão... um dos cônjuges que está com alguma perturbação, é como se fosse alguém tocando uma campainha pedindo para entrar. Tem alguém do lado de fora que precisa ser acolhido. Então, assim, é como se fosse um alerta. Alguém que está despertando a campainha. Então, tem ali... Às vezes a gente acha que campainha é uma perturbação, mas tem alguém lá fora que quer conversar com você, foi te visitar, né? E você só precisa trazer para dentro. E aí, dentro dessa simbologia, quando alguém... Você precisa perceber, porque às vezes está do lado de fora e precisa entrar para dentro do seu coração. Então, tem que perceber os sinais ali dessa perturbação. Tem pessoas que chegam angustiadas do trabalho e a esposa às vezes não consegue enxergar isso. Às vezes está nervoso porque viveu um dia que foi um caos mesmo. Às vezes tem uma dificuldade financeira que o esposo não se abre com ela e a esposa não se abre também. E aí vive o caos. E a campainha dispara e ninguém coloca para dentro. Não chama para entrar. E eu acho que é um pouco Mas disso. aquele barulho perturba, né, Gilberto? Perfeito. A campainha, ela não para de tocar. Por mais que você fala assim, não vou atender, mas a campainha tá tocando. Uau. E essa é uma questão, assim, Gilberto, que eu falo que os homens, né, um recado aí que Deus colocou no meu coração aqui agora para dizer, é que a mulher, ela é uma grande auxiliadora. A mulher, ela é auxiliadora do lar. Então, às vezes, o homem tá passando por um problema financeiro, que eu acho que é uma das coisas que mais perturba o homem, né? Porque o homem, ele tem esse prover de casa, ele tem esse prover muito forte de Deus. Deus plantou isso no coração do homem, né? Então, o homem, por si só, ele quer conseguir prosperar a casa, ele quer conseguir... Então, o financeiro, ele abala muito vários homens. Então, às vezes, eles não querem dividir isso com a esposa, e isso é um mal. Sim. Porque a esposa, ela tá ali para isso, para te auxiliar, né, para ser auxiliadora, para plantar coisas que possam frutificar. Às vezes ela tem algo chave para mudar a situação. E se não tem, ela vai rezar e orar, que é o papel dela, fazer isso para que o homem consiga exercer, né, esse papel. Bonito isso, hein? Mulher auxiliadora. Forte. Auxiliadora. É isso, anota isso aí. Você precisa ser uma mulher auxiliadora. E tem dias que você tem que ser menos esposa e mais auxiliadora. Uau. Eu acredito nisso. É isso muito forte no meu coração. A gente tem que ser menos esposa, às vezes, menos esposa também, e ser mais auxiliador. A gente às vezes quer ser santo demais e a gente não consegue ficar próximo de pessoas e da pessoa que a gente ama por conta daquilo que a gente acha que é perfeito. Eu falei no último encontro que nós tivemos aqui que eu vejo muitos casamentos formais demais. Sabe aquele casal engomadinho? Sabe quando você coloca um terno e o terno ele precisa de ajuste, ou ele está curto demais, ou você nunca coube dentro de um terno, nunca foi o seu perfil, e aquilo deixa você agoniado, né? Então se você fica ali formal demais, desejando ser formal, mas descaracteriza aquilo que você é. E eu penso que os casamentos têm que ser um casamento de alegria. Hoje, eu e a Clélia, nós fomos na clínica e esse doutor é um papa da neurocirurgião aqui de Goiânia, e ele ficou encantado com o nosso trato. Porque eu falei, doutor, vai liberar o meu robozinho para academia? Não, robozinho, gente, porque ela fez uma cirurgia na coluna. Vai liberar o meu robozinho pra academia? Não. Ele falou, não, ela tá liberada pra academia. Tá vendo, meu amor? Te falei. E ele ficou impressionado com aquilo, né? E ele falou, nossa, como não, vocês... O Gilberto ficou tão empolgado que ele mostrou até o outro podcast nosso com o Thiago Alex. Eu falei, pelo amor de mostrou, Deus. Ó, doutor, a gente tem aqui um programa de restauração familiar. Ele falou, nossa, que bacana. E eu vi nos olhos daquele médico que buscou conhecimento, buscou sabedoria, mas às vezes não conseguiu, né? A gente não sabe, mas às vezes ele não conseguiu ou não está conseguindo fazer a pessoa, a esposa dele feliz. E quando ele vê a gente naquele movimento, algo
meio que mexe no coração dele. Eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente começar a ser a gente mesmo. E no relacionamento, o homem e a mulher precisam ser mais eles mesmos, né? Se você tem uma dificuldade, você tem que expor para sua esposa. Você tem uma liberdade de amá-la, de trazer alegria, por que não fazer? É um pouco disso.